Vamos ouvir o salmo do livro de Charles Spurgeon, compilado por David Fuller. Um salmo de Davi. Davi é retratado nesse salmo como que em uma miniatura fiel. Sua santa confiança, seus muitos conflitos, sua grande transgressão, seu amargo arrependimento e suas profundas angústias estão todos aqui para que vejamos de fato o coração do homem segundo o coração de Deus. É evidentemente uma composição dos dias tardios de Davi, pois ele menciona os pecados de sua juventude e de sua dolorosa referência à astúcia e crueldade de seus muitos inimigos. Não seria uma teoria especulativa demais relacioná-la ao período em que Absalão estava liderando a grande rebelião contra Davi. Este fora intitulado o segundo dos 7 salmos penitenciais. É a marca de um verdadeiro santo o fato de que o fato de lembrar de seus pecados, sua tristeza pelo pecado, o leva a seu Deus. Nestes 4 salmos, que é evidente que imediatamente seguem um do outro, podemos encontrar a alma de Davi, apresentada em todas as várias posturas da piedade, prostrada, em pé, sentada, ajoelhada. No Salmo 22, ele está prostrado o tempo todo sobre o rosto, arrastando-se no chão, quase entrando em um grau de desespero, falando de si mesmo na história de Cristo. No mistério, Deus meu, por que me desamparaste? No Salmo 23, ele está de pé. Ele está em pé por meio do favor de Jesus, do favor de Deus, apesar de seus inimigos, esmagando toda oposição e contra ela triunfando. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. No Salmo 24, ele está sentado como um médico em sua cadeira, ou um professor em seu recinto, lendo uma palestra sobre divindade, descrevendo o caráter daquele homem, de que forma ele deve ser, que subirá ao monte do Senhor e daqui em diante ser participante da alegria. Nesse Salmo 25, ele está ajoelhado, com mãos e voz erguidas a Deus. Nessas 2 dobradiças, todo o salmo se movimenta. A primeira é uma busca sincera pela misericórdia de Deus. A segunda, um lamento humilde por sua própria miséria. Versículo 1. A ti, Senhor, eleva minha alma. Veja como a alma santa voa para seu Deus como uma pomba para sua gaiola, quando se acabam os ventos de tempestade. As embarcações do Senhor fazem a volta e vão em direção ao seu bem lembrado porto de refúgio. Que misericórdia que o Senhor condescenderá em ouvir nossos clamores no momento de dificuldade, ainda que tenhamos quase nos esquecido dele em nossas horas de extravagante prosperidade. Muito frequentemente a alma não consegue ser erguer, perdeu suas asas e se torna pesada e estática.
Servir Deus suas asas se torna pesada e estática, mais como uma toupeira escavando do que como uma águia voando. Em épocas de tanto embotamento, não devemos abrir mão da oração, mas devemos, pelo auxílio de Deus, exercer todas as nossas capacidades para elevar o nosso coração. Deixe que a fé seja a alavanca e a graça o braço, e assim a massa morta será remexida, mas como já foi reerguida a massa, em todos os nossos esforços e empenhos, fomos completamente derrotados, até que a pedra angular celestial do amor de nosso Salvador demonstrou seus atrativos onipotentes, e então nosso coração sobe até nosso amado como crescente chamas de fogo. O elevar do coração pressupõe um prévio abatimento da sua alma. A alma do homem é oprimida pelo pecado e pelas preocupações deste mundo, que, como chumbo preso à rede, afunda tão profundamente que a impede de elevar-se, até que Deus envie orações espirituais como uma bela rede para exaltar a alma. Isto surge da fé, como a chama surge do fogo, e fé que deve ser liberta dos cuidados seculares e de todas as coisas que a pressionam para baixo, o que nos revela que os mundanos são tão capazes de orar quanto uma topeira de voar, mas os cristãos são como águias que voam alto, considerando que o coração do homem, por natureza, está fixo à terra em si mesmo, não é mais capaz de elevar-se dela, mais do que uma pedra que é fixa ao chão, até que Deus o eleve por seu poder. Sua palavra e seus obreiros deveria ser a nossa principal petição ao Senhor, que a Ele agradasse nos trair, para que corrêssemos a voz dele, a fim de que deveria ser a nossa principal petição ao Senhor, que a Ele agradasse nos atrair, para que corrêssemos após dele, a fim de que o exaltemos e levemos nosso coração ao céu, para que eles não permaneçam inertes no charco desta terra. Senhor é meu pastor, nada me pode faltar. Senhor é meu pastor, nada me pode faltar. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão
todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. O Senhor é meu pastor, nada me pode faltar. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Vamos ouvir o salmo, é do livro de Charles Spurgeon, compilado por David Fuller. Um salmo de Davi. Davi é retratado nesse salmo como que em uma miniatura fiel. Sua santa confiança, seus muitos conflitos, sua grande transgressão, seu amargo arrependimento e suas profundas angústias estão todos aqui para que vejamos de fato o coração do homem segundo o coração de Deus. É evidentemente uma composição dos dias tardios de Davi, pois ele menciona os pecados de sua juventude e de sua dolorosa referência à astúcia e crueldade de seus muitos inimigos. Não seria uma teoria especulativa demais relacioná-la ao período em que Absalão estava liderando a grande rebelião contra Davi. Este fora intitulado o segundo dos 7 salmos penitenciais. É a marca de um verdadeiro santo o fato de que o fato de lembrar de seus pecados, sua tristeza pelo pecado, o leva a seu Deus. Nestes 4 salmos, que é evidente que imediatamente seguem um do outro, podemos encontrar a alma de Davi apresentada em todas as várias posturas da piedade, prostrada, em pé, sentada, ajoelhada. No Salmo 22, ele está prostrado o tempo todo sobre o rosto, arrastando-se no chão, quase entrando em um grau de desespero, falando de si mesmo na história de Cristo. No mistério, Deus meu, por que me desamparaste? No Salmo 23, ele está de pé. Ele está em pé por meio do favor de Jesus, do favor de Deus, apesar de seus inimigos, esmagando toda oposição e contra ela triunfando. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. No Salmo 24, ele está sentado como um médico em sua cadeira ou um professor em seu recinto, lendo uma palestra sobre divindade, descrevendo o caráter daquele homem, de que forma ele deve ser, que subirá ao monte do Senhor e daqui em diante ser participante da alegria. Nesse Salmo 25, ele está ajoelhado, com mãos e voz erguidas a Deus. Nessas 2 dobradiças, todo o salmo se movimenta. A primeira é uma busca sincera pela misericórdia de Deus. A segunda, um lamento humilde por sua própria miséria. Versículo 1. A ti, Senhor, eleva minha alma. Veja como a alma santa voa para seu Deus como uma pomba para sua gaiola, quando se acabam os ventos de tempestade. As embarcações do Senhor fazem a volta e vão em direção
ao seu bem lembrado porto de refúgio, que misericórdia que o Senhor condescenderá em ouvir nossos clamores no momento de dificuldade, ainda que tenhamos quase nos esquecido dele em, em nossas horas de extravagante prosperidade. Muito frequentemente a alma não consegue se erguer, perdeu suas asas e se torna pesada e estática. Perdeu suas asas e se torna pesada e estática, mais como uma toupeira escavando do que como uma águia voando. Em épocas de tanto embotamento, não devemos abrir mão da oração, mas devemos, pelo auxílio de Deus, exercer todas as nossas capacidades para elevar o nosso coração. Deixe que a fé seja a alavanca e a graça o braço, e assim a massa morta será remexida, mas como já foi reerguida a massa, em todos os nossos esforços e empenhos, fomos completamente derrotados, até que a pedra angular celestial do amor de nosso Salvador demonstrou seus atrativos onipotentes, e então nosso coração sobe até nosso amado como crescente chamas de fogo. O elevar do coração pressupõe um prévio abatimento da sua alma. A alma do homem é oprimida pelo pecado e pelas preocupações deste mundo, que, como chumbo preso à rede, afunda tão profundamente que a impede de elevar-se, até que Deus envie orações espirituais como a bela rede para exaltar a alma. Isto surge da fé, como a chama surge do fogo, e fé que deve ser liberta dos cuidados seculares e de todas as coisas que a pressionam para baixo, o que nos revela que os mundanos são tão capazes de orar quanto uma topeira de voar, mas os cristãos são como águias que voam alto, considerando que o coração do homem, por natureza, está fixo à terra em si mesmo, não é mais capaz de elevar-se dela, mais do que uma pedra que é fixa ao chão, até que Deus o eleve por seu poder. Sua palavra e seus obreiros deveria ser a nossa principal petição ao Senhor, que a Ele agradasse nos trair, para que corrêssemos a voz dele, a fim de que deveria ser a nossa principal petição ao Senhor, que a Ele agradasse nos atrair, para que corrêssemos após dele, a fim de que o exaltemos e levemos nosso coração ao céu, para que eles não permaneçam inertes no charco dessa terra. Senhor é meu pastor, nada me pode faltar. Senhor é meu pastor, nada me pode faltar. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Senhor é meu pastor, nada me faltará.
Deitar-me faz em verdes passos, guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. O Senhor é meu pastor, nada me pode faltar. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Vamos ouvir o salmo, é do livro de Charles Spurgeon, compilado por David Fuller. Um salmo de Davi. Davi é retratado nesse salmo como que em uma miniatura fiel. Sua santa confiança, seus muitos conflitos, sua grande transgressão, seu amargo arrependimento e suas profundas angústias estão todos aqui para que vejamos de fato o coração do homem segundo o coração de Deus. É evidentemente uma composição dos dias tardios de Davi, pois ele menciona os pecados de sua juventude e de sua dolorosa referência à astúcia e crueldade de seus muitos inimigos. Não seria uma teoria especulativa demais relacioná-la ao período em que Absalão estava liderando a grande rebelião contra Davi. Este fora intitulado o segundo dos 7 salmos penitenciais. É a marca de um verdadeiro santo o fato de que o fato de lembrar de seus pecados, sua tristeza pelo pecado, o leva a seu Deus. Nestes 4 salmos, que é evidente que imediatamente seguem um do outro, podemos encontrar a alma de Davi, apresentada em todas as várias posturas da piedade, prostrada, em pé, sentada, ajoelhada. No Salmo 22, ele está prostrado o tempo todo sobre o rosto, arrastando-se no chão, quase entrando em um grau de desespero, falando de si mesmo na história de Cristo. No mistério, Deus meu, por que me desamparaste? No Salmo 23, ele está de pé. Ele está em pé por meio do favor de Jesus, do favor de Deus, apesar de seus inimigos, esmagando toda oposição e contra ela triunfando. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. No Salmo 24, ele está sentado como um médico em sua cadeira, ou um professor em seu recinto, lendo uma palestra sobre divindade, descrevendo o caráter daquele homem, de que forma ele deve ser, que subirá ao monte do Senhor e daqui em diante ser participante da alegria. Nesse Salmo 25,
Ele está ajoelhado, com mãos e voz erguidas a Deus. Nessas duas dobradiças, todo o salmo se movimenta. A primeira é uma busca sincera pela misericórdia de Deus. A segunda, um lamento humilde por sua própria miséria. Versículo 1. A ti, Senhor, eleva minha alma. Veja como a alma santa voa para seu Deus como uma pomba para sua gaiola, quando se acabam os ventos de tempestade. As embarcações do Senhor fazem a volta e vão em direção ao seu bem lembrado porto de refúgio. Que misericórdia que o Senhor condescenderá em ouvir nossos clamores no momento de dificuldade, ainda que tenhamos quase nos esquecido dele em, em nossas horas de extravagante prosperidade. Muito frequentemente a alma não consegue ser erguer, perdeu suas asas e se torna pesada e estática. Perdeu suas asas e se torna pesada e estática, mais como uma toupeira escavando do que como uma águia voando. Em épocas de tanto embotamento, não devemos abrir mão da oração, mas devemos, pelo auxílio de Deus, exercer todas as nossas capacidades para elevar o nosso coração. Deixe que a fé seja a alavanca e a graça o braço, e assim a massa morta será remexida, mas como já foi reerguida a massa, em todos os nossos esforços e empenhos, fomos completamente derrotados, até que a pedra angular celestial do amor de nosso Salvador demonstrou seus atrativos onipotentes, e então nosso coração sobe até nosso amado como crescente chamas de fogo. O elevar do coração pressupõe um prévio abatimento da sua alma. A alma do homem é oprimida pelo pecado e pelas preocupações deste mundo, que, como chumbo preso à rede, afunda tão profundamente que a impede de elevar-se, até que Deus envie orações espirituais como uma bela rede para exaltar a alma. Isto surge da fé, como a chama surge do fogo, e fé que deve ser liberta dos cuidados seculares e de todas as coisas que a pressionam para baixo, o que nos revela que os mundanos são tão capazes de orar quanto uma topeira de voar, mas os cristãos são como águias que voam alto, considerando que o coração do homem, por natureza, está fixo à terra em si mesmo, não é mais capaz de elevar-se dela, mais do que uma pedra que é fixa ao chão, até que Deus o eleve por seu poder. Sua palavra e seus obreiros deveria ser a nossa principal petição ao Senhor, que a Ele agradasse nos trair, para que corrêssemos a voz dele, a fim de que deveria ser a nossa principal petição ao Senhor, que a Ele agradasse nos atrair, para que corrêssemos após dele, a fim de que o exaltemos e levemos nosso coração ao céu, para que eles não permaneçam inertes no charco desta terra.
Senhor é meu pastor, nada me pode faltar. O Senhor é meu pastor, nada me pode faltar. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. O Senhor é meu pastor, nada me pode faltar. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Vamos ouvir o Salmo, é do livro de Charles Spurgeon, compilado por David Fuller. Um salmo de Davi. Davi é retratado nesse salmo como que em uma miniatura fiel. Sua santa confiança, seus muitos conflitos, sua grande transgressão, seu amargo arrependimento e suas profundas angústias estão todos aqui para que vejamos de fato o coração do homem segundo o coração de Deus. É evidentemente uma composição dos dias tardios de Davi, pois ele menciona os pecados de sua juventude e de sua dolorosa referência à astúcia e crueldade de seus muitos inimigos. Não seria uma teoria especulativa demais relacioná-la ao período em que Absalão estava liderando a grande rebelião contra Davi. Este fora intitulado o segundo dos 7 salmos penitenciais. É a marca de um verdadeiro santo